Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abram sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, verso 32 e 33. Enquanto você procura, eu louvo a Deus nessa noite, por mais uma vez retornar a essa casa. Missionária Viviane, Deus abençoe, tá bom? Grande amiga que Deus colocou nos nossos caminhos. Deus abençoe, pastora Gleice, pastor Rogério. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs aqui nesta noite. Está comigo meu primo. Ele foi na loja hoje desesperado por um celular. E eu brinquei. E hoje eu falei, eu esqueci até de falar com ele, mas nem precisei falar. Ele falou: vou no culto com você. Eu ia falar para ele: você arruma o celular só se você for no culto comigo. E ele veio. Então louvo a Deus pela vida dele. Denilson, sua esposa, Deus abençoe. Tá bom? Júlio também, sua esposa, Deus abençoe. A todos vocês são bênção demais, amém? Deus abençoe a todos. Quem achou, diga amém. Atos capítulo 16. Prometo-vos não sair da ordem temática, que está escrito assim, verso 32 diz: e lhe falaram a palavra do Senhor. 31, vamos ler 31 melhor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos o que estavam em casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado, e todos os seus. Amém? Podem se assentar, por favor. Escute. Hoje eu fiquei o dia todo meditando na palavra do Senhor, principalmente na história de Josué e o contexto dela. Eu percebi a grandeza do Deus que nós servimos. Deus, Ele é um Deus de livramento e um Deus também que não dispensa ninguém de mãos vazias. Nós sabemos da história de Josué que um dos maiores obstáculos que ele teve que enfrentar foi o medo. E o medo é o que assombra as nossas vidas, porque o medo, ele é algo que todo ser humano tem. Quem falar que não tem medo é mentiroso. Todo mundo já sentiu medo de alguma coisa, porque o medo, na verdade, ele vem como um alerta para a nossa vida. Esse medo, ele pode tanto criar as coisas na nossa mente, como também nos mostrar que não devemos permanecer em tal lugar ou ir até o lugar. O medo que eu falo nesta noite é um medo que ele pode impedir-nos de alcançar os lugares que, se nós enfrentarmos, nós conseguimos alcançar, porque ele nos dá duas opções. A primeira opção é desistir de tudo, largar de mão e fugir. A segunda opção é enfrentar o medo e vencer. Mas parece que a opção mais fácil é desistir, principalmente quando tudo parece que vai dar errado. Eu falo do medo porque Josué, quando Moisés morre, ele teve medo. Então Deus disse para ele: tem de bom ânimo, eu estou contigo, assim como foi com Moisés, então vai. Mas enfrentar o medo não é para qualquer um. Enfrentar o medo é para quem não deixa isso tomar conta dele e confia na palavra que foi dita para ele.
Mas o que me chama mais a atenção do texto é sobre uma pessoa improvável, para falar a verdade. Porque essa pessoa improvável, ela é a mais destacada do texto, que ela também sentiu medo. Se você ler na Bíblia, você vai ver que ela mesmo vai dizer para Josué: Josué, quando eu escutei tudo que seu Deus fez, me deu medo. E esse medo me fez entender que Deus entregou a cidade nas mãos de vocês. Mas também esse medo está me fazendo achar que eu posso perder minha família. Então, se eu desistir, minha família morre. Mas se eu enfrentar, minha família vive. E como que eu vou enfrentar esse medo? Eu vou guardar vocês, vou cuidar de vocês. E eu cuidando dos seus espias, eu vou querer um favor. Você sabe que após essa mulher cuidar, ela recebe livramento junto com a tua casa. Eu resumi a história de Josué porque essa história é uma história muito parecida. Porque aqui nós vamos falar de alguém que teve medo, mas a Bíblia não diz que tem medo. Aqui nós vamos falar de alguém que teve que enfrentar o medo, mas não por decisão própria. Ele teve que enfrentar o medo após ele ver que iria dar errado e alguém dar um sinal para ele. E não somente o medo que ele teve que enfrentar, ele teve também que suportar coisas ou sentimentos que ele mesmo adquiriu conforme as suas escolhas. Esse homem não tinha nome, não era conhecido, não era o mais famoso, até porque no livro de Atos a Bíblia não diz muito a respeito deles, mas nós conhecemos que de Atos 16 por conta de Paulo e Silas. Nós sabemos que Atos 16 fala sobre Paulo e Silas porque Lucas escreve muito detalhadamente a história desses homens, principalmente quando eles oravam e cantavam louvores a Deus. Então, quando falamos de Atos 16, nós já vamos entender que Deus vai libertar ou livrar alguém através do seu louvor. Isso é nítido. Mas o problema é que estes dois homens não eram os principais do texto. Sim, tiveram papéis importantes, e esse papel que eles tiveram foi um papel que é muito difícil de entender, porque eles tinham que saber como que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é uma das coisas mais difíceis de entender, porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porém é difícil saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando o cenário não condiz com aquilo que nós achamos que é. Como que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, se às vezes parece que Deus se manifesta de uma forma que não é muito boa, faz promessa em um período que não é muito agradável e usa umas pessoas que não é muito perfeita. Para não ter dúvidas, vou citar um exemplo aqui, um exemplo de um homem chamado Abrão. Esse Abrão, você sabe que Deus vai fazer uma promessa para ele, dizendo que dele Deus iria fazer uma grande nação, porém a realidade dele mostrava que ele nunca seria pai. A realidade dele mostrava que ele também precisaria enfrentar um medo. E esse medo, a Bíblia mesmo prova que esse medo que ele tem que enfrentar é o medo de coisas do passado, que já aconteceu com o seu antepassado, e ele está no mesmo lugar que aconteceu com alguém do seu antepassado. Até mesmo que no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala que com Abraão, e após Deus falar com Abraão, o texto diz que ele vai estar na cidade de Harã até os seus 75 anos. Então, você sabe que na cidade de Harã morreu seu pai, na cidade de Harã ele perde, e na cidade de Harã fazia ele lembrar do seu irmão, porque o seu irmão, o primeiro que morreu, se chamava Orã. Então ele estava paralisado em um lugar na onde fazia ele lembrar do seu irmão que morreu, e agora faz ele lembrar do seu pai que morreu. Por isso que ele só vai sair da cidade de Harã quando Deus falou para ele: sai da sua terra. Por que da sua terra? Porque o lugar que ele estava, a terra que ele estava,
o lugar que ele estava paralisando ele para viver as promessas que Deus tinha. Ele poderia sentir esse medo, mas Deus tinha dado uma palavra para ele sair, e ele acreditou e saiu. Porém, a promessa que Deus vai fazer é uma promessa que a realidade diz que não vai dar certo, mas ele acreditou que vai dar certo, e foi. Isso é muito profético, porque o medo, ele tem essa capacidade de paralisar mesmo os nossos passos, porque ele traz a ansiedade. O medo acelera o coração, o medo faz a gente sentir frio na barriga, faz a gente achar que não vai dar certo. Este homem aqui, ao qual nós vamos citar, ele passou por tudo isso, E o engraçado é que ele não falava para ninguém do que ele viveu, até porque quando Paulo recebe uma visão da parte de Deus, até no momento que o Espírito Santo e o Espírito de Jesus proíbe ele de pregar em alguns lugares, um homem vai aparecer para ele em visão e vai dizer: ajude-me e ajude-nos. Você vai ver que ele não está pedindo uma ajuda somente para ele, ele está pedindo uma ajuda para ele e para alguém que está ao seu redor, porque este homem está sofrendo, mas este homem não vai pedir ajuda para Paulo, é Deus que vai revelar para Paulo que alguém está precisando de ajuda. Então, Denilson, este homem falou com Deus, e Deus falou para Paulo, porque Paulo, ele era o homem ideal para poder livrar este homem do que ele estava passando. E este homem, ele não estava passando por qualquer luta, não estava passando por qualquer prova, não estava passando por uma simples provação. Este homem estava passando por um dos seus piores momentos, a guerra entre a carne e o espírito. Porém, este homem tinha uma grande responsabilidade, e a responsabilidade que ele tinha nas mãos, ele não poderia falhar, ele não poderia errar, ele tinha que fazer aquilo que foi determinado para ele da melhor forma, com toda a sua força, com toda a sua inteligência. Ele teve que planejar, teve que se preparar e fazer. Porém, ele vai ter que perceber que a vontade de Deus, às vezes, mesmo sendo ela tão perfeita, agradável e boa, ela não vai começar perfeita e nem tão agradável e nem tão boa. O maior exemplo disso é o próprio Paulo e Silas, porque você sabe que Paulo, após pegar Timóteo, vai pegar Silas. Então Paulo pegando Silas, eles decidem sair e ir para a Macedônia, porque a visão tinha um homem da Macedônia que pediu ajuda. Este homem da Macedônia que pediu ajuda fez Paulo passar por um dos seus piores momentos, até que quando Paulo chega na casa de Lídia, Paulo vai salvar a família de Lídia, Paulo batiza a família de Lídia. A casa de Lídia vai virar uma casa de oração, vai virar uma casa, me ajude a pregar, vai virar uma casa. Essa casa de oração vai ser uma casa que é onde Paulo vai se fortalecer, onde Paulo vai entender o poder da oração. Mas no meio daquele cenário vai ter uma menina que era uma menina que adivinhava o futuro de todo mundo. A revelação dessa menina era certa, essa menina não errava nas suas revelações. E o engraçado de tudo é que essa menina era rodeada de amigos, essa menina tinha pessoas ao seu redor, porque infelizmente, quando o culto é da palavra, o culto fica vazio, mas quando o culto é da revelação, fica cheio. Mas é engraçado que aqui Paulo está vindo do culto de oração, e nesse culto de oração que Paulo está vindo, essa menina vai começar a perturbar ele todos os dias, e Paulo Léo está paciente, não fala nada, não grita, não repreende ela imediatamente. Paulo apenas está seguindo o seu trajeto, Paulo apenas está caminhando, Paulo apenas está fazendo o que Deus te chamou para fazer, com um propósito. E qual é o propósito? Um homem da Macedônia está precisando de ajuda, não só ele, como também toda a sua casa. Então eu vou. Porém, de repente, quando Paulo olha para essa menina, Paulo vai ver que essa menina está enchendo o seu saco,
Então Paulo olha e diz: espíritos malignos, saia desta menina. Porém, nós sabemos que quem está usando essa menina não é Deus. Quem está usando essa menina é os espíritos malignos. Mas o que essa menina está falando é uma pura verdade. Eu vou ser muito rápido e simples aqui. É uma pura verdade o que essa menina está falando. Essa menina olha para Paulo e Silas passando e diz: eis aí verdadeiros homens de Deus que pregam a palavra da salvação. Estão errada? Não, ela não está errada. Ela está falando aquilo que é verdade. Aquilo que ela está dizendo para todo mundo é a pura verdade. Mas calma, há um detalhe, pastor Fábio. O detalhe é que quem está usando essa menina é o pai da mentira. Mas ela está falando a verdade. E é estranho, porque o pai da mentira está usando alguém para falar a verdade. Isso confunde qualquer um, porque nós estamos acostumados e acostumadas em ver o diabo usando alguém, manifestando demônios, entortando os dedos, entortando os braços, virando os olhos e dizendo: hoje eu mato, hoje eu destruo, hoje eu acabo, não vou soltar. Fizeram algo para ela e eu não vou largar. Porém aqui ele não se manifesta. Aqui ele fala a verdade. Aqui ele elogia. Aqui ele levanta o ego de Paulo. Aqui ele diz: Paulo é um grande homem, Silas é um grande homem. Esses aí pregam a palavra de Deus, falam a verdade, mostram o caminho da salvação. Então por que o pai da mentira está usando uma menina para falar a verdade? Ele veio para confundir. Já percebeu que os cultos de hoje em dia já não tem mais demônio manifestando? Já parou para perceber que as igrejas hoje em dia que nós vamos, eu, Denilson, o pastor Rogério, todos nós que ministramos a mensagem de Deus, já fomos para vários lugares, e nós vemos que é raro, nós vemos o diabo entortando alguém no chão. Hoje em dia está raro o diabo usando alguém para entortar e sair correndo, dizendo que vai matar, que vai destruir, que vai acabar, que fizeram isso, que fizeram aquilo. Hoje a gente não está vendo mais isso. Mas parece que Deus parou de libertar. Não, é que o diabo mudou a estratégia. A estratégia do diabo é pegar num ponto fraco da igreja. E qual é o ponto fraco da igreja? Você já vai entender. O ponto fraco da igreja é o ponto fraco que Paulo não tinha. O ponto fraco da igreja é o ponto fraco que Paulo não exerceu. O ponto fraco da igreja é o ponto fraco que Paulo não praticava. Por quê? Porque antes de Paulo, pastor Rogério, ir para a casa de Lídia fazer oração, Deus fechou as portas para ele. Antes de Paulo, Denilson, ir para a casa de Lídia, Deus proibiu ele de entrar em alguns lugares. Antes de Paulo pisar na casa de Lídia, Deus não permitiu ele alcançar lugares que ele queria, porque a Bíblia diz que Paulo queria pregar na Ásia, mas Deus não deixou. Paulo queria pregar em Troade, mas Deus não deixou. Então Deus olhou e disse: você vai para Macedônia. Então Paulo está enfrentando portas fechadas, Paulo está enfrentando rejeição, Paulo está enfrentando impedimento, e parece que se fazer o que Deus te determinou para fazer, andar no caminho que Deus te determinou para andar, fazer o correto está parecendo errado, fazer o certo está parecendo errado. Parece que hoje em dia o errado virou certo e o certo virou errado. Na cabeça de Paulo o que eu estou fazendo para as portas se fechar? Nada. O que eu estou fazendo para eu passar por isso? Nada. O que eu estou fazendo para Deus não permitir eu chegar em alguns lugares? Nada. Até porque Paulo não queria ir para a praia, Paulo não queria curtir, Paulo só queria pregar para ganhar almas. Mas Deus proíbe ele de chegar. Então Paulo fez o quê? A porta fechou, eu vou para o caminho da oração. Aí as pessoas não estão comigo, eu vou para o caminho da oração. Deus não permitiu chegar no lugar, eu vou para o caminho da oração. A vontade de Deus não era eu parar, ficar naquele lugar, eu vou para o caminho da oração. Porém o diabo percebeu que isso daqui é o que o Paulo estava fazendo. Então o diabo não veio manifestando, o diabo veio alimentando o ego, veio alimentando o ego dele, dizendo: você é um grande homem, você é um homem de Deus, você é um grande pregador, você é uma grande levita,
você é uma grande mulher de Deus. Então Paulo olhou e disse: eu já sei o que eu vou fazer. Já que o diabo não está mais se manifestando o demônio, ele está vindo de outra maneira. Por quê? Porque ele sabe que se a porta fechar para alguém, ela para de orar. Ele sabe que se não dá certo o que ele está tentando fazer, ele desiste da chamada. Ele sabe que se não dá certo o que você está tentando, você desiste de orar, desiste de buscar, desiste de adorar. Então ele diz: eu já sei, eu vou colocar dentro dela um espírito, e esse espírito vai ter nome, e o nome desse espírito era espírito do engano. E por que espírito do engano? Porque o espírito do engano, ele parece que é o Espírito Santo, mas na verdade não era. O espírito eu não sei se alguém vai pegar isso daqui, mas o espírito do engano, ele parece que é Deus, mas na verdade não era. O espírito do engano, ele parece que é Deus que está usando para revelar, mas na verdade não era. Então o que ele diz? Eu vou me infiltrar na igreja, eu não vou manifestar mais, mas eu vou enganar o povo, marchando, pulando, entregando profecia, rodando, falando que é bom, falando que eu vou levar, falando que vai ter avião, falando que tem passaporte, falando que eu sei do CPF, falando que eu sei do RG, falando que eu sei da cor da roupa, falando que eu sei de tudo. E ele vai acreditar. Porém ele caiu do cavalo, Denilson, porque quando Paulo estava no caminho da oração, Paulo olhou para ela e disse: em nome de Jesus. Eu vou melhorar isso daqui de novo. Paulo olhou e disse: você pode enganar A, você pode enganar B, você pode enganar C, você pode enganar D, você pode achar que me engana, mas posso dizer uma coisa: quem anda no caminho da oração não é enganado por qualquer coisa. Aumenta só mais um pouquinho para mim. Quem tiver aí, aumenta só mais um pouquinho para mim, só por favor, que minha voz, eu tô meio rouco hoje. Então escute, Paulo disse: eu estou no caminho da orar. Estou no caminho da orar. Fale para alguém e fala: o segredo é orar. Quando Paulo está no caminho da oração, Paulo percebeu que quando o diabo já não manifesta mais demônio, ele vem com outra estratégia do espírito do engano. E quando vem com o espírito do engano, o que é que ele diz? Eu aprendi que quem anda na oração tem discernimento de... Então Paulo acaba de ensinar que o diabo ele muda a estratégia, mas Deus não muda a estratégia dele. Eu vou melhorar isso daqui. O diabo ele muda a estratégia, mas Deus não muda a estratégia dele. O porquê isso, pregador? Porque o diabo ele tentou mudar a estratégia de alguém. Como mudou? Ele tentou mudar a estratégia de alguém no livro de Josué. Por que, pregador? Porque no livro de Josué, quando eles vão lutar para vencer a muralha, o texto diz que os homens vão até a casa da prostituta. O engraçado de tudo é que essa prostituta guarda os homens e diz: na verdade, esses homens não estão aqui, esses homens sumiu. Mas uma prostituta, ela não é usada para falar a verdade. A prostituta é usada para falar uma mentira, para cuidar de alguém. Mas a menina endemoniada foi usada para falar a verdade. Olha que negócio maluco. A menina endemoniada é usada para falar a verdade, e a menina de má fama é usada para falar mentira. Mas na verdade ela não mentiu. Na verdade ela estava dizendo: eles estão guardados. E se o diabo ele vem na minha casa achando que na minha casa é lugar para ter morte, a minha casa é lugar para ter livramento. Para de graça, gente, para de graça. Na verdade Deus está dizendo para alguém: o diabo pode usar o pai, pode usar alguém que tem o espírito de engano para mentir, para alimentar seu ego. Mas eu prefiro usar alguém que ninguém dá nada, que não tem boa fama, que não tem nome, que não tem status, mas alguém é usado para falar a mentira. Mas você vai ser usada para dar livramento para quem eu levo. Escute isso daqui. Essa menina começa
começa a esconder os homens. Ela olha para o inimigo e diz: não tem ninguém em casa. Na verdade, eles estavam no terraço, mas ela disse: não tem ninguém aqui embaixo. Ela não mentiu, ela falou a verdade. Ela só não disse que eles estavam no terraço. Ela disse: aqui embaixo não tem ninguém, mas eles estavam lá em cima. Já a menina endemoniada olhou e disse: esses daí é os verdadeiros. Ela era rodeada de gente e a prostituta não tinha ninguém. Ela era rodeada de gente e a prostituta não tinha ninguém. Até que a prostituta disse: faz um favor para mim, quando Deus destruir a cidade, não guarda, não mata a minha casa, pega a minha família e livra a minha família, mas me dá um sinal. O sinal é o fio de escarlate. Eu vou terminar. O fio de escarlate, quando o fio é posto na janela, a Bíblia é muito linda. A Bíblia diz que quando destruir a cidade, eles pegaram, as muralhas caíram, mas a casa dela não caiu. Mas calma, a casa dela não caiu. Por quê? Porque a casa dela era na muralha. Então se a muralha caiu, era para a casa cair. Porque a muralha caiu e a casa ficou de pé. Porque a muralha caiu, pastor Rogério, e as estruturas ficaram de pé. Mas a Bíblia diz: mas então ela saiu da casa com seus móveis e a sua família, porém a casa permaneceu de pé. Você pegou isso daqui? A muralha caiu, a casa ficou de pé, as pessoas morreram, a família permaneceu viva. Porque aqui é o segredo de tudo. Aqui é o segredo. E qual é o segredo, pastor Fábio? Se você está fazendo o que Deus determinou para fazer, pode ter certeza, você pode sair, mas a tua casa vai permanecer. Eu preciso melhorar isso daqui. Eu preciso melhorar, não vou puxar. Ela sai, mas a casa permanece de... Então isso daqui é lindo, porque percebe que você não está na sua casa, mas as muralhas podem cair ao redor, mas a sua casa permanece. E escute, quando essa menina, ela acaba de fazer isso, agora Paulo vai viver algo muito ruim. Paulo vai olhar, após libertar a menina, as pessoas vão pegar Paulo e vai dizer: esses homens aqui estão pregando uma mentira. Olha que confusão de texto. A menina endemoniada fala que eles pregam a verdade. O homem que não está endemoniado fala que eles pregam a mentira. Pegam Paulo e Silas, colocam na praça pública e começa a bater neles. E bate, tiram a roupa deles. Eles vão pegar, vão chicotear os dois na frente de todo mundo. O engraçado é que a gente acha que para Deus fazer alguém passar vergonha tem que estar em pecado. Ah, mas Deus não humilha ninguém, não envergonha ninguém. Rasga a sua Bíblia. Melhor, rasga o livro de Deuteronômio. No seu capítulo 8, verso 2 diz: e lembrarás de todo o caminho que ele te guiou 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, te provar, te deixar ter fome, para saber ou não se você guardaria os seus mandamentos. Olha o que o verso 3 diz: e ele te humilhou. Não é Moisés, é Deus. E ele te humilhou, te deixou ter fome, te deu maná que nem você e nem seus pais conheciam, para que todos ao teu redor saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Deus que a gente serve permite? Sim. Ele permite a humilhação? Permite. Precisa estar em pecado para ele permitir a vergonha? Não. Então me prova na Bíblia. Vamos lá. Paulo e Silas não pecaram. O que Paulo fez para apanhar em praça pública? Pregou. O que Paulo fez para apanhar em praça pública? Expulsou demônios. O que Paulo fez para apanhar em praça pública? Nada. Apenas a vontade de Deus. Agora me diz, será que para Paulo a vontade de Deus era boa?
Eu quero ver falar que a vontade de Deus é boa quando você é envergonhado. Quero ver tu falar que a vontade de Deus é boa quando você é injustiçado. E que vontade de Deus boa é essa, que eu fazendo certo parece que eu estou errado? Paulo não entende o porquê da injustiça. Paulo não entende o porquê das pedradas, o porquê dos açoites. Simplesmente Paulo apanha, calado, mas apanha, porque Paulo, ele tinha uma missão, e a missão foi: Deus só mostrou que alguém precisa de mim, então eu preciso suportar tudo. Mas o engraçado é que aqui mostra que quando ele apanhou, um homem que ninguém dá nada recebe uma ordem, e a ordem foi: pega esses homens, coloca na prisão. Então esse homem vai pegar Paulo, vai pegar Silas, todo rasgado, vai colocar dentro de uma prisão. E essa prisão que ele coloca não é uma prisão tão boa como parece. A prisão que ele coloca é uma prisão cárcere inferior, cárcere interior, que era um cárcere na verdade no subsolo, lá no fundo, onde ficavam os piores prisioneiros. Era um cárcere, Léo, que aonde era mofado, era abafado, não tinha luz, era escuro, e ainda por cima ele tinha dificuldade para respirar. Ele estava em um ambiente onde tirava a sua respiração, estava num ambiente onde ele estava preso, porque o texto diz que este homem prendeu ele com troncos nos seus pés, colocou madeira nos seus pés para prender. É engraçado, porque esse madeira, na visão dos homens, do homem que prendeu, era para prender, mas na verdade o madeiro nunca prende. Na verdade o madeiro não foi feito para prender, porque se nós usar o madeiro como algo para prender, a gente vai ficar ruim com isso. O problema é que na visão deles pega Paulo e Silas e prende, mas não prende as mãos, prende os pés, prende com tronco, prende com madeiro, porque ele não vai conseguir andar para lugar nenhum, porque o madeiro é pesado. Ele não vai conseguir ir para lugar nenhum, Viviane, porque o tronco ele pesa, ele dá dificuldades para andar. E sobre isso Paulo já está acostumado. Por quê? Porque Paulo já está sofrendo, está carregando marcas, cicatrizes. Ele não vai conseguir caminhar, mas prende ele no tronco. Eu quero ver Paulo caminhar ao sair da prisão, mas esqueceu que o madeiro, para quem é adorador, não prende. O madeiro, para quem é adorador, não paralisa. O madeiro, para quem é adorador, não estaciona. Mas depois eu falo isso daqui. Quando prenderam Paulo e Silas no madeiro, este homem, pelo fato de ser o carcereiro, ele fez a sua missão. E a missão dele foi dar o seu melhor. E eu não vim aqui hoje para você pular, não, nem para rodar, não. Eu vim aqui hoje porque Deus me deu essa mensagem, Denilson, para entrar na mente de alguém, para alguém entender o porquê ela está passando por isso. E o porquê esse carcereiro está passando por isso. Porque esse carcereiro revela que toda pessoa que recebe uma missão, pastor Fábio, na mão, ela vai entregar o melhor. Se Deus te deu uma missão para você orar, você vai orar melhor. Se Deus te deu uma missão para dirigir culto, você vai dar o seu melhor. Se Deus te deu um dom para você louvar, você vai dar o seu melhor. Se Deus te deu um dom para você pregar, você vai dar o seu melhor. Vai estudar teologia, vai estudar, você vai dar o seu melhor. Se Deus deu dom para interceder, você vai dar o seu melhor. Se Deus deu dom para você ficar no grupo, você vai dar o seu melhor. Se Deus deu dom para eles tocarem, eles tocam dando o seu melhor. Mas sabe qual é o pior sentimento? É quando você falha na missão. O porquê falha na missão? Porque o sentimento de fracassado é maior. O sentimento de fracassado é doloroso. O sentimento de falha na missão machuca. E aqui nós estamos falando de alguém que tinha uma missão, mas agora vai falhar. Tinha uma missão, mas agora vai errar. E quem é o homem que pediu para Deus ajuda ele? Porque esse homem aqui, Denilson, é o homem que pediu ajuda para Deus. Porque Paulo está na Macedônia. E quem é que está precisando de ajuda? O carcereiro. Porque
falhou na missão. E o mais engraçado que a Bíblia diz é que este homem carregava espada. Não estamos falando de alguém que não tem dons, estamos falando de alguém que cantava, alguém que pregava, alguém que orava, alguém que buscava, mas falhou na missão. Este homem falha, este homem erra, mas enquanto ele está dando o seu melhor, ele vai perecer. E como ele perece? O texto diz que ele vai dormir. E quando ele decide dormir, ele dorme com a sua espada guardada. Quando ele guarda a espada, o texto diz que Paulo olhou para Silas e disse: e aí, Silas? Silas olha para Paulo e fala: ô Paulo, vamos conjecturar o porquê nós estamos presos. Se a gente pregou, se a gente libertou, se nós oramos, ganhamos famílias, curamos casa, batizamos pessoas, o porquê nós fomos injustiçados, o porquê nós fomos envergonhados, o porquê estamos vivendo essa situação, o porquê estamos presos, o porquê estamos feridos, o porquê estamos machucados. Se a vontade de Deus é boa, mas não parece boa, ela é perfeita, mas não parece perfeita, ela é agradável e não parece agradável. Paulo olha para si e falou: sabe cantar? Sei. Você sabe usar o diafragma? Mais ou menos. Sabe o tom que você alcança? Não sei. Você canta em lá, em ré, mas não sei. Faz o seguinte, canta. E você? Eu oro. Mas quando eu cansar, eu canto e você ora. A gente reveza. Mas tem um problema, Denilson, é que o lugar que eles estavam fazia eles ter dificuldade de respirar. O lugar que eles estavam fazia eles sentir abafados. O lugar que eles estavam fazia eles sentir quente demais. O lugar que eles estavam fazia eles sentir vontade de andar nu. Por quê? Porque o lugar é quente, a vontade de tirar roupa. Então que lugar é esse? Que lugar é esse que Deus nos coloca, que dá vontade de andar nu, mostrando a nudez? Que lugar é esse que Deus coloca, que é um lugar abafado? Que lugar é esse que Deus coloca, que é um lugar que tira a minha respiração, faz eu andar cansado? Eu não sei. Então por que nós vamos cantar aqui dentro? Paulo olha para ele e diz: porque não é o lugar que faz a gente, é a gente que faz o lugar. Vou melhorar isso daqui. Olha para mim, olhe para cá, olhe para cá. Eu já encerro a oportunidade. Paulo e Silas estavam olhando e estavam dizendo: aprende algo comigo. A gente pode estar preso, pode ter vontade de sair, pode ter vontade de pecar, a gente pode ter várias vontades, a gente pode querer cansar, desviar, acabar com tudo, a gente pode não entender a vontade de Deus, mas aprende, o cenário que estamos vivendo não está mostrando a realidade. Mas vamos fazer o seguinte: quando tudo parecer dar errado, canta, ora. Por que eu vou orar? Porque da última vez que alguém tentou nos enganar com o cenário, eu estava em oração. E ninguém engana quem vive no caminho da hora. Levante a mão aí, levante as duas mãos lá pro terceiro andar, porque Deus está dizendo para alguém aqui: o diabo está tentando enganar você, mostrando para você que você não vai conseguir, que você não vai realizar teus sonhos, que você não vai conquistar seus projetos. O cenário pode parecer ruim, o cenário pode parecer difícil, você pode estar cansada, você pode estar cansado, você pode estar querendo pecar, sair da igreja, fazer as coisas erradas, mas aprende uma coisa: a mesma oração que abriu seus olhos é a mesma oração que vai abrir sua mente aqui hoje. Oh, glória! Levante a mão, que assim diz o Senhor: no lugar da tua vergonha eu vou te dar tua honra. Tem alguém que pode dar glória a Deus aqui? Tem alguém que pode adorar a Deus independente do cenário, independente da tua prova, independente do seu momento? Paulo olha para ele e diz: você canta, eu oro. E olhe para mim, a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, houve um grande terremoto, houve um grande...
E olhe para cá, um grande terremoto é diferente do terremoto. Pastor Rogério, o grande terremoto eu só vi 2 vezes na Bíblia. 2 vezes eu vi. Já o terremoto natural, que você sabe que quando as placas tectônicas se movimentam, no mar ela vai gerar um maremoto. Na terra ela vira um terremoto. E o terremoto ele destrói. Você já viu um terremoto curar alguém? Salvar alguém? Libertar alguém? Mas eu vi o terremoto, meu amigo, destruir, matar, trazer lágrimas. E agora o grande terremoto, por que não foi um terremoto? Aqui foi um grande. Por quê? Porque um grande terremoto não foi um homem que fez. Se você for ler na Bíblia, no livro de João, quando Jesus acaba de ressuscitar, os discípulos vão até o túmulo. Isso daqui é para ver se alguém pega. Os discípulos vão até o túmulo, chega no túmulo e vê uma pedra removida. Vê um anjo sentado na pedra. E olha o que o texto diz: e houve um grande terremoto, e a pedra foi removida. Quando a pedra é removida, alguém olhou e disse: cadê Jesus? Ele disse: já não está mais aqui. E por que os anjos ficaram em cima da pedra, se a pedra já tinha sido removida? Denilson pegou isso daqui. Ou porque os anjos Viviane estavam em cima da pedra, se a pedra já estava removida? Simples. Você já viu a porta que Deus abriu, algum homem fechar? Para de graça. Você já viu a porta que Deus abrir, algum homem fechar? Eu nunca vi. O porquê o anjo está na pedra? Porque o anjo estava dizendo: está vendo a pedra que foi removida? Estou vendo. É por isso que eu vim para te mostrar que 15 homens colocaram a pedra, mas 2 anjos tiraram ela. É por isso, Júlio, que eu entendi que quando alguém olhou e disse: acabou, eu fechei, Deus olhou e disse: eu não preciso de multidões, eu só vou enviar anjos. Para quê? Para ele sentar na pedra e tá dizendo: eu quero ver o atrevido para tentar tampar o que eu já dei liberdade. Para de graça, gente. Eu vim para profetizar para alguém. Se Deus determinou que você vai chegar, pode levantar Beelzebul, pode vir Pombagira, pode vir da rua, mas a porta que ele abre, ninguém vai fechar. Eita. Eu já estou rouco, já perdi minha voz já. Eu tenho 5 minutos. Denilson, o grande terremoto tirou a pedra. E agora aqui, o grande terremoto, as portas se abriram. As correntes caíram. Mas a corrente caiu antes ou depois do louvor? Depois. Mas não era o madeiro que prendia eles? O madeiro ele só prende quem não gosta de... Não, deixa pra lá. Porque ele só estava preso antes de cantar e orar. Ele disse: a gente está preso, mas canta aí para ver se não quebra. A gente está preso, mas ora aí para ver se não quebra. Quando eles oraram, aconteceu. As portas se abrem. E olha para mim, o que o carcereiro fez? O carcereiro levantou do sono, acordou, olhou e disse: acabou. Você lembra que alguém pediu ajuda? E olha a prova que ele está precisando de ajuda. O carcereiro disse: acabou, para mim já era. Ele pegou a sua espada, sacou a espada, e a Bíblia diz: e tentou se matar. Olhe para cá. Alguém que se mata, alguém que tenta o suicídio, o que ele está vivendo? Vamos ser realistas. Você já viu alguém que está bem consigo mesmo, psicologicamente e espiritualmente, se matar? Agora, para uma pessoa querer se matar é porque ela está numa depressão. E sabe o que fez ela ficar na depressão?
o medo de dar errado. Porque ele disse: eu preciso dar o meu melhor. Eu não pode dar errado o que eu estou fazendo. Por quê? Porque quem me deu a ordem tem que olhar para mim e dizer: você é um servo fiel, você fez o certo, porém deu errado. A espada que ele tem, ele usou para se matar. E a gente acha que não é só porque prega, canta, faz a obra, é que a gente não pode usar isso. Um dia a gente não vai usar isso para poder nos matar. Quer uma prova? O que Deus falou para Moisés? Pega o seu cajado e joga. Ele jogou no chão e o texto diz: e virou serpente. O que ele fez? Fugiu. O que ele fez? E a serpente, quando ela te pica, ela não mata na hora, ela vai te matando aos poucos. Aí Deus falou: pega pela cauda. Quando ele pegou pela cauda, virou cajado de novo. Ele usou para jogar no Nilo, ele usou para muita coisa. O cajado é um ministério. Então o que Deus estava dizendo? Moisés, se você não tomar cuidado com o seu ministério, ele pode te matar aos poucos. É difícil falar isso, que ninguém acredita, né? Mas você acha que é só pregar, cantar, mas não. Deus estava dizendo: tenha controle. Porque se você jogar no chão que eu te dei, ele te mata. Mas se você usar ele te ajuda. Esse homem olhou e disse: dormiu com a espada, acordou querendo se matar. Por quê? Porque ele tinha ferramenta, mas estava disperso. Meu Deus. Ele tinha ferramenta, mas estava dormindo. E eu quero falar para alguém aqui, que você sabe o que você carrega, mas você está dormindo. Você sabe o que Deus te deu, mas você está disperso. Você sabe o dom que você tem, mas você está dormindo. E quando acorda, ele diz: eu vou me matar. Por quê? Não por causa de mim, por causa de alguém. Porque todo mundo, Denilson, que tinha um ministério e jogou fora, nunca vai assumir a culpa. Sempre vai dizer que a culpa é de alguém. O porquê você parou? Porque alguém não fez isso, alguém não me ajudou, alguém não me estendeu a mão. É por isso que eu parei, porque a igreja não é feita para isso. A igreja é feita para ajudar. Você já viu a mãe de José ajudar ele? Não. Ela morreu quando ele era pequeno. Você já viu a mãe de Moisés ajudar ele no Nilo? Não. Ela só ajudou quando ele era pequeno, mas ele seguiu a correnteza do Nilo sozinho. A sua irmã via de longe, e o Nilo, você sabe que a correnteza ele seguiu sozinho. E o que é isso? Existem algumas lutas que a igreja não vai te ajudar. Tem algumas guerras que é só você e Deus. Você e eu sabemos da nossa responsabilidade. Porque se for para seguir exemplo, Sansão não pecava como pecou. Se fosse para seguir exemplo, Sansão não errava como errou. Quer uma prova? A mãe de Sansão recebeu a palavra, a mãe de Sansão recebeu o filho, a mãe de Sansão ensinou o filho. Por quê? Porque o anjo disse: não beba e não come. Sansão bebeu, Sansão comeu. Então por que Sansão errou? Porque não tinha vergonha? Cara, vou falar isso daqui simples. Por que ele errou? Porque ele não teve exemplo? Teve. É porque errou, porque é sem vergonha. Não tem vergonha na cara. Tinha exemplo, mas decidiu errar do caminho. Tinha exemplos de pessoas, mas decidiu seguir seu caminho. Que é uma prova. A mãe de Sansão disse: você não tinha gente melhor para escolher? Ele disse: eu amo ela, eu quero ela, e a minha escolha é melhor que a tua. Sabe por quê? Sabe por que tem gente aqui caída? Sabe por que tem gente que não segue o ministério? É porque a igreja aconselha, mas não quer seguir os conselhos da igreja. E pastor Rogério, tem gente que diz: se conselho fosse bom, não dava, se vendia. É mesmo, é verdade. Mas eu aprendi com a Bíblia que quando você segue o conselho do seu mestre, pelo fato de você ser discípulo, você não grita, você
descansa. Para de graça, para de graça. Baixinho, baixinho. A Bíblia diz que os discípulos dormiram. Não, Jesus dormiu. Mas por que os discípulos não dormiram? E eles gritaram, porque se Jesus é mestre, os discípulos têm que seguir o que o mestre faz. Se Jesus está dormindo, descansando, o que eles têm que fazer? Eu também vou descansar. Mas ele disse não, Jesus é Jesus. Como diz o ditado, quem perdoa é Deus, não é nada, filho. Jesus está dormindo, eu vou gritar. Mas Jesus está dizendo, se você seguir meu exemplo, você vai perceber que o medo, ele não vai se coloque de pé aí, se coloque de pé. Acabei minha mensagem, acabei. Gente, ele tenta se matar. Paulo grita, não se mata, porque todos estamos acabei na maior calma. Por que Paulo disse, Denis, olha isso daqui. Você vai entender o porquê eu levei nesse texto. Por que Paulo disse, não se mata porque nós estamos aqui? Quando Paulo começou, pastor, Deus fechou as portas. Ele não pode pregar porque Deus fechou. Agora que Paulo está na prisão, a porta se abriu. Que negócio. Quando eu estou livre, a porta se fecha. Quando eu estou preso, a porta se abre. Mas aqui Deus queria olhar e falar assim, Paulo, está tudo aberto. Você quer sair? Sai. Mas tem um porém. Qual é o porém? Se você sair, ele se mata. Mas se você ficar, ele é salvo. Sabe o que Josué disse para Raabe? Se alguém da tua casa sair, eu não me responsabilizo. Ela morre. Mas se ela ficar na casa, todos eles vão ser salvos. Paulo olhou para ele e disse, todos nós estamos aqui, não vamos embora. Alguém olhou e disse, Paulo, mas a porta está aberta. Sai, você está livre. Paulo disse, mas eu preciso mostrar para o carcereiro que o medo de dar errado fez errar. Vou dizer de novo, o medo de errar fez ele errar. E não é só porque ele errou, é que ele é descartado. Ele errou. Quem colocou a gente na prisão, Paulo? Foi ele. Quem prendeu nossas pernas? Foi ele. Quem nos jogou no cárcere interior? Foi ele. Então vamos fugir para ele morrer. Paulo disse, eu prefiro estar preso aqui dentro, com a minha consciência limpa e livre, do que eu estar livre lá fora, e com a minha consciência pesada lá fora. Posso dizer bem calmo para você? A porta está aí. Se quiser sair, você sai. Se quiser ir embora, você vai. Se quiser sair da igreja, você sai. Quer desviar? Desvia, vai. Pode ir. Mas escute, existe um que está só esperando você permanecer aqui dentro, para ele permanecer vivo. Mas existe o diabo que está só esperando você sair para matar alguém da tua casa. Agora me fala uma coisa, você prefere estar preso aqui e livre da sua consciência, ou estar preso na consciência e livre fisicamente? Sabe por quê? Porque Adão, ele não ficou preso fisicamente, ele ficou livre. Quando Deus desceu, Deus falou, está se escondendo? Ele, claro Deus, eu estou nu. Deus falou, mas quem falou? Você viu que Deus não acusou ele? Deus só falou assim, quem te falou que você está sem roupa? Ele disse, eu percebi. Deus falou, porque você está livre fisicamente, mas sua consciência te acusa, porque você sabe que você errou, você sabe que você falhou. Então faz o seguinte, Adão, eu vou matar um animal, não vou te descartar, vou cobrir tua nudez, mas ao invés de você fugir do medo, enfrenta ele. Isso daqui é para alguém. E que medo é esse? O medo de morrer, porque sabe que Deus
vai cobrar. Mas posso falar a verdade? Quando esse carcereiro soube que Deus ia cobrar, porque ele errou, ele disse: Paulo, como que eu faço para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, vírgula, e a tua. Você já percebeu que na visão que Deus deu para Paulo foi um homem gritando: me ajuda, vírgula, e ajude-nos. E quando ele olhou para Paulo, ele disse: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor você, porque se você crer, vai ser salvo você. Mas Paulo, olha que lindo, vai ser salvo você e também a sua. Ele olha para Paulo e diz: como você sabe que eu orei para minha família ter ajuda? Paulo olhou e disse, estou conjecturando, Paulo olhou e disse: mas não foi eu que me disse, foi Deus que viu uma oração que você fez que ninguém ouviu. O que é isso? Deus estava olhando para ele e está dizendo: hoje eu decidi responder uma oração que ninguém sabia, mas eu sei. E por que vou responder? Isso daqui está na Bíblia, porque a oração dele era para Deus salvar a casa. A oração dele não foi na prisão, a oração dele foi dentro da casa. E como é gostoso quando você ora em casa e a resposta vai na casa. Me prova na Bíblia para ver se alguém pega isso daqui. Atos do seu capítulo 12, Pedro está preso dentro da prisão com soldados do seu lado. A diferença de Pedro e Paulo é que Paulo está preso no tronco, e para quem é adorador a cruz não prende, para quem é adorador a cruz liberta. Mas Pedro não, Pedro está preso em correntes com homens ou mulheres. Sabe o que é isso? Estamos falando de alguém que o sentimento está prendendo ele, as emoções estão prendendo ele, o medo está prendendo ele. Mas a Bíblia diz: e alguém na igreja, na casa da Maria, estava orando. Quando Pedro bateu na porta, eu aprendi, pastor Rogério, que a oração dentro de casa fez resultado na prisão. E quando a resposta saiu, a resposta não ficou presa, a resposta foi para dentro da casa. Eu preciso liberar, eu preciso falar para alguém que hoje é a noite que Deus está dizendo: se você enfrentar seus medos, a oração que tu fez lá no seu quarto, quando tu chegar em casa, a resposta vai estar no lugar da intimidade. Feche os teus olhos aí com muito carinho. Feche os olhos. Feche. Hoje Deus vai dar resposta de oração para alguém. Deus está dizendo: eu vi o que você me pediu. É por isso que quando eu levei Paulo para a prisão, eu disse: Paulo, eu vou salvar ele, a casa dele, porque a oração dele foi essa. Mas a Bíblia é muito linda e vocês já cantam já. Vocês de olhos fechados, conjectura comigo. Quando ele disse isso, Paulo falou: se você crer, vai ser salvo. Então a Bíblia diz: então ele, de olhos fechados, imagine, então ele pegou Paulo, levou para sua casa e curou suas feridas. Quem feriu Paulo? Eles mesmos. E quem está tratando das feridas? O mesmo que feriu. Após ele cuidar das feridas, o texto diz: então toda a sua casa foi batizada. O que isso bate com o texto de Josué? Simples. Simples. A vitória só chegou quando ele aprendeu a cuidar. Cuidar do quê? Cuidar de quem Deus enviou para salvar a sua causa. É por isso que eu preciso que você comece a orar com Deus aí, enquanto eles vão louvar.
Porque Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu quero dar vitória para você. Mas para isso acontecer, você precisa enfrentar seus medos, enfrentar seus traumas. Começa a falar com Deus aí. Porque Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou responder o que ninguém ouviu. A oração que tu fez e achou que eu não escutei. Este é o ano do teu projeto sair do papel. Isso, fala com o Espírito Santo. Você não pode desistir agora. Deus vai recompensar porque você cuidou de alguém, você cuidou da obra. Isso, fala com Deus. Enquanto eles cantam, fala com Deus. Isso, vai falando com